Imagine uma pequena vila nas colinas da Galileia, cercada por campos verdes e oliveiras. Esta é Nazaré, um lugar simples e pacato, onde Jesus passou a maior parte de sua juventude. Todos o conheciam ali. O filho de José, o carpinteiro, e de Maria, a humilde serva de Deus. Foi nesta vila que ele cresceu. Trabalhou e viveu anonimamente por muitos anos, mas algo mudou quando ele retornou. Agora não mais apenas como o filho do carpinteiro, mas como o mestre, o profeta, o Messias. Jesus havia iniciado seu ministério. Ele já tinha realizado milagres em Cafarnaum, pregado com autoridade, e sua fama começava a se espalhar por toda a região. As multidões o seguiam, maravilhadas com suas palavras e suas obras. Quando ele voltou a Nazaré, sua terra natal, muitos esperavam curiosamente para ver o que o filho de Maria faria entre eles. No sábado, como era de costume, ele foi à sinagoga. Os olhos de todos estavam fixos nele, enquanto ele se levantava para ler. Entregaram-lhe o rolo do profeta Isaías, e ele desenrolou até encontrar o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61:1. Jesus fechou o rolo, devolveu-o ao assistente e sentou-se. O silêncio na sinagoga era absoluto. Todos os olhos estavam sobre ele, esperando suas palavras. Então, ele declarou com firmeza: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A princípio, muitos ficaram maravilhados. Eles murmuravam entre si: Não é este o filho de José? Como pode ele dizer estas coisas? Havia uma mistura de surpresa, curiosidade e, em alguns corações, desconfiança. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles. Ele sabia que muitos esperavam que ele realizasse ali os mesmos milagres que ouvira falar em Cafarnaum. No entanto, ele também sabia que seus corações estavam endurecidos. Foi então que ele disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui também as coisas que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Mas eu vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Jesus continuou, relembrando-os de episódios que feriam o orgulho de Israel. Ele falou de Elias, que foi enviado a uma viúva em Sarepta, em Sidom, durante uma grande fome. Uma gentia, não uma israelita. Ele mencionou Eliseu, que curou o leproso Naamã, um sírio, e não um dos leprosos de Israel. Essas palavras tocaram uma ferida profunda no coração do povo, expondo sua incredulidade e preconceitos. A reviravolta foi imediata. A admiração inicial se transformou em raiva. Eles não podiam aceitar que Jesus, o jovem que crescerá entre eles, estivesse reivindicando ser o Messias. Eles ficaram indignados com a ideia de que Deus poderia agir entre os gentios e não exclusivamente entre os israelitas. A multidão, tomada pela ira, se levantou e o expulsou da sinagoga. Eles o levaram até o alto de um penhasco nos arredores da cidade, com a intenção de jogá-lo dali. Aquele que veio trazer a salvação foi rejeitado por seu próprio povo. Mas, em meio ao tumulto, Jesus passou pelo meio deles e foi embora. Sua hora ainda não havia chegado. Ele seguiu em frente, deixando Nazaré para trás, sabendo que o caminho diante dele seria marcado por mais rejeição, sofrimento e, eventualmente, a cruz. Essa história revela muito mais do que um evento histórico. Ela ilustra a condição do coração humano, muitas vezes incapaz de enxergar o divino. Quando ele se apresenta de forma simples e humilde, a rejeição de Jesus em Nazaré não foi apenas um reflexo da incredulidade de uma pequena vila, mas um retrato da rejeição que ele enfrentaria em escala maior. Mesmo assim, essa rejeição nunca desviou Jesus de sua missão. Ele continuou a pregar, a curar, a amar e a salvar, sabendo que a redenção viria através do seu sacrifício. Hoje, essa história nos desafia a refletir. Quantas vezes rejeitamos aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas, porque não reconhecemos sua mão em nossas circunstâncias? Quantas vezes deixamos o orgulho ou a incredulidade nos impedir de receber o que Ele quer nos dar? A rejeição de Jesus em Nazaré nos lembra de que o reino de Deus não se manifesta como esperamos, mas sempre como necessitamos. Jesus foi rejeitado em sua terra,
Mas ele não rejeita aqueles que o buscam. Ele continua a chamar, a amar e a salvar. A pergunta que fica é: quando ele se apresentar diante de nós, estaremos prontos para recebê-lo? A rejeição de Jesus em Nazaré é um convite a refletirmos sobre como muitas vezes somos rápidos em desvalorizar aquilo que nos é familiar. Os moradores da cidade de Jesus conheciam-no como o filho do carpinteiro, alguém que cresceu entre eles, mas não conseguiram enxergar nele o Messias. Isso nos faz pensar: quantas vezes perdemos oportunidades de ouvir a voz de Deus porque ela vem de forma simples ou inesperada? Jesus sabia que um profeta raramente é reconhecido em sua própria terra, mas isso não o impediu de continuar sua missão. Ele nos mostra que o chamado de Deus não depende do reconhecimento humano, mas da fidelidade em cumprir sua vontade. Assim como Jesus seguiu em frente, nós também somos chamados a perseverar, mesmo diante da rejeição ou incompreensão. Que essa história nos ensine a olhar além das aparências, a reconhecer o agir de Deus nas coisas simples e cotidianas e a abrir nossos corações para acolher sua mensagem. Afinal, Ele continua a falar conosco de maneiras inesperadas, e cabe a nós estar prontos para ouvir e aceitar.